Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom, estamos aqui para mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Vamos falar um pouquinho hoje da nova Guerra Fria, certo? Um tema aí bem recorrente. Eu sou o Marcelo Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, em nosso portal, para mais um papo aí bem interessante para os nossos vestibulares. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos lembrar que o tema Nova Guerra Fria é um tema que vem aparecendo aí bastante nos jornais, porém, ora, esse clima de tensão se dá entre Estados Unidos e Rússia, ora entre Estados Unidos e China. Nesse caso, a matéria postada no dia 21 de maio na Folha de São Paulo e em tantos outros jornais, e eu postei no dia 22 de maio. Nesse caso, trata-se de um conflito que envolve China e Taiwan. Agora, óbvio, por trás de Taiwan temos os Estados Unidos. Né? Então vamos falar dessa nova Guerra Fria, que significa o quê? Um novo clima de tensão, a possibilidade de um enfrentamento entre China e Taiwan e, óbvio, a possibilidade de um envolvimento dos Estados Unidos em apoio a Taiwan. Então, como consta aqui da matéria, vamos lá, ó, risco de conflito entre Pequim como referência, óbvio, à República Popular da China, e Taiwan é o maior já registrado, diz Centro de Estudos Chinês. Então vamos falar um pouco disso. E para começar, nós temos que ver o porquê da tensão entre esses dois. Então vamos ver isso inicialmente. Nós temos nessa primeira ilustração, não posso chamar isso de mapa, porque no mínimo tinha que ter escala. Então nessa primeira ilustração, em referência ao território chinês, nós temos ali, ó, com uma seta em azul, a ilha de Taiwan, mas está em vermelho. Sim, esse mapa eu retirei de uma agência de turismo oficial, de uma agência cuja função é divulgar o potencial turístico do território chinês. E Taiwan está em vermelho. Já na ilustração ao lado, né, você vê que Taiwan tem um contorno, não está em azul. Inclusive, esse mapa é uma referência ao aplicativo Waze, né, utilizado em território chinês. Então, exclui Taiwan. Taiwan não faz parte. Bom, então nós vamos encontrar por aí vários mapas, sendo que alguns incluem Taiwan como território chinês, outros não, como o mapa em azul. Tá? E de onde vem isso? O governo chinês, o Partido Comunista Chinês, digamos o único partido, classifica Taiwan, esta pequena ilha, como uma província rebelde. O que significa isso? É minha província, é meu território, porém é rebelde, isto é, não me obedece. É como um filho rebelde. Não deixa de ser meu filho, mas não exerço o poder hoje sobre ele. Né? Então a China considera Taiwan como uma província rebelde. Já Taiwan, por si, Taiwan se declara independente. Ou melhor, não vamos falar que se declara, mas Taiwan age como se fosse um país independente. Mas nunca declarou oficialmente a independência, algo que o Partido Comunista Chinês não aceita. Inclusive, qualquer indício de que há uma possibilidade desta declaração de independência por parte de Taiwan, ou Taipei, Taipei como referência a Taiwan, é a capital de Taiwan, qualquer possibilidade de que essa declaração venha a ser feita, a China já entende como uma declaração de guerra. Taiwan age internacionalmente como um país livre. Significa que Taiwan tem o seu governo, que é bom lembrar, é eleito pelo povo. Taiwan tem constituição própria, leis próprias, tem moeda própria, tudo que um país, como um país qualquer, mas não tem formalmente uma declaração e o reconhecimento da sua independência. Então podemos falar que o mundo, em geral, trata Taiwan como um país livre, embora oficialmente, ou seja, no papel, não tem isto. Mas de onde vem essa discordância? Bom, aí precisamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1949, essa primeira foto, né, o que nós temos aqui?
Mao Tse-tung, o líder revolucionário Mao Tse-tung, anunciando a vitória, anunciando a chegada ao poder dos revolucionários. E a partir daí você tem a criação de um só partido, o fim da propriedade privada, né? E um modelo de governo muito parecido com o da extinta União Soviética. Quando Mao Tse-tung, que liderou uma revolução que começou no campo e depois avançou sobre Pequim, quando Mao Tse-tung chegou e se estabeleceu no poder, o presidente, a China era uma república desde o início do século XX. O presidente era Chiang Kai-shek, que aparece nesta segunda imagem. Chiang Kai-shek conseguiu fugir com membros do alto escalão do seu partido, Partido Nacionalista, e das Forças Armadas. E eles fugiram para onde? Para Taiwan. Em Taiwan, esse grupo, que até então governava a China continental, esse grupo então em Taiwan recebeu o apoio do governo americano, que não reconheceu a chegada ao poder dos revolucionários e passou a tratar Taiwan como se Taiwan fosse a verdadeira China e sem relações com a China continental, que a partir daquele instante tinha relações quase que exclusivas com a União Soviética. Quando Chiang Kai-shek tomou Taiwan e criou ali a sua China, que alguns chamam de China nacionalista, e com o apoio americano, ele quase declarou a independência. Mas havia a possibilidade de um avanço das tropas chinesas, das tropas de Mao Tse-tung, que poderiam até mesmo pedir ajuda do Stalin. E aí, com a chegada de tropas chinesas, com a ajuda do Stalin, obviamente que o exército americano teria que dar o apoio necessário a Taiwan. Teríamos certamente o início da Terceira Guerra Mundial. Lembra que o ano de 49 foi um ano muito tenso. Foi o ano que a União Soviética mostrou para o mundo que também tinha bomba atômica. Então, aquele acordo de cavalheiros, se é que dá para usar esse termo. Então vamos fazer o seguinte, Chiang Kai-shek fica com Taiwan, governa como se Taiwan fosse um país livre e pronto. Não declara independência, depois isso será discutido. E isso não foi discutido até hoje, isso não foi finalizado até hoje. Temos aí uma herança da Guerra Fria. Né? Só que, claro que os interesses capitalistas americanos falam mais alto. Essa terceira imagem que nós temos aqui é de 1979, quando o sucessor de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, anunciava a abertura econômica. A abertura econômica da China, da República Popular da China socialista, fundada por Mao Tse-tung. Ele, Deng Xiaoping, abre a China para o capitalismo, abre a China para o mundo. Né? Óbvio, governo americano, de olho naquele gigantesco mercado consumidor, o que o governo americano fez? Quem aparece nesta imagem? O presidente Jimmy Carter, aquele que governou na virada dos anos 70 para os anos 80, ele não foi reeleito. Outro dia falamos um pouco dele, lembrando, ainda vivo. Bom, e Jimmy Carter fez o quê? Reconheceu a República Popular da China como a verdadeira China, rompendo relações com Taiwan. Por isso que eu disse, os interesses econômicos, os interesses capitalistas falaram mais alto. Então, a partir dali, o governo americano passa a ter relações diplomáticas com Pequim, com o Partido Comunista, e abandona relações diplomáticas com Taiwan, rompe. A diplomacia americana rompe com Taiwan. E de lá para cá, em alguns poucos momentos, por exemplo, nos anos 90, o presidente Bill Clinton chegou a falar em restabelecer relações diplomáticas com Taiwan, foi fortemente contestado pela China, não falou mais no assunto. E aí, mais recentemente, temos quem? Lógico, Trump, que nesse tom provocativo, marca registrada dos seus 4 anos, enviou autoridades americanas.
autoridades americanas voltaram a Taiwan só agora que eu digo governo Trump, o que elevou o clima de tensão. O Trump chegou a falar em um reconhecimento da independência de Taiwan, caso fosse declarada, o que obviamente não aconteceu. Mas esse apoio, né, declarado pelo Trump elevou obviamente a tensão, o clima de tensão, porque é algo que a China não aceita. Pouquíssimos são os países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Não há nenhum problema manter relações comerciais com Taiwan. A China não vê nenhum impedimento nisso. Então, digamos que nós, empresários da Grande São Paulo, de um setor X, a nossa entidade de classe empresarial vai formar uma comissão e nós vamos para Taiwan, vamos voar para Taipei, né, capital de Taiwan, e vamos lá buscar uma aproximação nas nossas relações comerciais. Não há problema nenhum. O problema seria uma autoridade brasileira, um membro do governo brasileiro, se encontrar com autoridades do governo de Taiwan. Essa relação entre autoridades é algo que a China não aceita. E o Trump, nesse estilo, né, provocador, essa maneira de encarar a China como uma ameaça para o mundo, porque esse discurso do Trump era um discurso que agradava o seu eleitorado, não os empresários, mas o eleitorado, quando ele falava que a China roubava os empregos dos americanos, como se fosse possível simplesmente as empresas americanas transferirem a produção novamente para os Estados Unidos. Imagina o custo de produzir nos Estados Unidos. Obviamente o preço seria inviável, não teria saída para essas mercadorias. Mas até aí, enganando descaradamente o seu eleitorado, ele tinha esse discurso, né? E ele então, foi eleito com esse discurso, não foi reeleito porque cansou e porque muitos perceberam a farsa que existe por trás disso. Mas nesse tom provocador ele fazia questão de enviar algumas autoridades. Muitas vezes era simplesmente uma conexão, uma autoridade americana em voo para o Japão ou para um outro país qualquer asiático, fazia em Taiwan uma conexão, mas havia um encontro com as autoridades, né? E isso, né, claro, uma provocação, não há dúvida. E agora, como é que fica? Como é que fica no governo Biden? Como é que fica atualmente? As coisas melhoraram? Pioraram? Como é que está? Ultimamente, o clima entre China e Taiwan ficou tenso novamente. Não só China e Taiwan, China e Japão, China e vários países próximos. Por quê? Porque a China reivindica vários arquipélagos, vários territórios do mar, né, do Mar do Sul da China. A China reivindica como seu território e realizou inúmeros exercícios. A Marinha Chinesa realizou inúmeros exercícios de guerra. E isso, novamente, eleva a tensão. E aguardávamos alguma reação do governo americano. Obviamente, um governo muito diferente que o governo anterior. Mas, o que tudo indica, com relação à China, parece que o governo Biden não é muito diferente, não. Tanto que essa notícia, do dia 14/4/2021, o que diz a notícia? Biden envia delegação americana não oficial a Taiwan. Vamos lá, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou hoje uma delegação não oficial de ex-funcionários de alto escalão para o governo americano a Taiwan, para apoiar a ilha. Quer dizer, é um apoio, mas não é. Sabe, o bate e assopra, né? Tá ali, vai, não vai, vai apoiar, não vai, fica naquela, né? Tá em cima do muro. Mas se enviou uma delegação, embora não oficial, enviou. E isso fez o clima se tornar ainda mais tenso, porque havia uma expectativa por parte do governo chinês que o Biden não iria se intrometer nesse assunto, como fez, por exemplo, o Obama, 8 anos, onde essa política do, eu te trato como um país independente, nós temos grandes relações comerciais e ponto final.
não vou arrumar encrenca com Pequim, não arrumo encrenca com o governo chinês. E levou 8 anos. Parece que agora, né, o Biden está mais propenso aí, embora do partido do Obama, ele está mais propenso a deixar claro que, opa, invadir Taiwan vocês não vão invadir. Somos aliados econômicos e no fundo, temos alianças diplomáticas. Que certamente essas conversas nos bastidores, eu acredito, elas acontecem. O que não pode é sair na foto, uma autoridade americana com uma autoridade de Taiwan. Aí é provocação demais. Agora, enviar uma missão de ex-funcionários do alto escalão, né, é, de uma certa maneira, declaração a apoio a Taiwan. E agora vamos ver, né, como fica aí nos próximos meses. Será que Taiwan vai aproveitar o início? Porque um governo no início tende a ter maioria. O Biden foi eleito, então a sua popularidade é alta. Será que Taiwan vai aproveitar, né, essa boa imagem do Biden e declarar a independência? Será que o Biden apoia, caso essa declaração venha a ganhar força lá dentro? Vamos acompanhar, evidentemente, né? Ó, temos aqui, nessa última imagem, uma ilustração bem simples, mas mostra o porquê o Mar do Sul da China é tão importante para a economia chinesa. Tá? O que você tem? Essas setas. Então você tem as 3 primeiras da esquerda, com uma cor um pouquinho mais forte. Estas são as rotas comerciais que a China utiliza atualmente. Então, a China quer aumentar a sua presença no Mar do Sul, né, no Mar do Sul da China, para garantir a manutenção dessas rotas. Uma ruptura da China com esses países pode resultar na proibição do uso dessas rotas. Sem essas rotas comerciais, a China teria que usar essa rota mais ao sul. Olha lá, ó. Sem acesso pelo Mar do Sul da China, navios teriam que contornar a Austrália. Então imagina o percurso de um navio chinês para chegar na África, onde lá estão grandes fornecedores de matéria-prima, ou mesmo no Brasil, navios que saem aqui do Porto de Santos, que vão percorrer o Atlântico Sul, vão passar pelo sul da África e vão em direção à China, passando por essas 3 rotas. E teria que dar essa volta imensa na Austrália. E isso certamente traria muitas complicações para a China. Iria elevar muito os custos na logística, aí, na matéria-prima, no escoamento dos produtos industrializados. Então a China já está e vai ainda mais se estabelecer no Mar do Sul da China. E isso, claro, mexe com interesses de países poderosos. Mas aí vamos acompanhar. Como eu disse num outro momento, nos meus tempos de vestibulando, quando se falava em geopolítica, era muito o quê? Claro, Estados Unidos, União Soviética, ainda existia a União Soviética, e o assunto recorrente era Japão. E hoje, o espaço todo que o Japão ocupava na mídia, sem dúvida, é o espaço que a China ocupa. E vamos acompanhar, que tem tudo a ver com os nossos vestibulares. Então é isso. Até um próximo encontro. Enviem sugestões, críticas. Nos encontramos logo logo. Até!